teoria do direito já deixou muito clara a dissociação entre texto e norma, de modo que hoje ninguém mais duvida que de um mesmo texto legal é possível se extrair diversas normas jurídicas, ou seja, é possível se extrair diversos resultados a partir da interpretação. Quer isso dizer que, acerca de um mesmo caso, podem existir várias decisões. Os repertórios de jurisprudência sempre tiveram a preocupação em apresentar uma gama, uma variedade de decisões acerca de um mesmo caso, imaginando que isso daria ao advogado a possibilidade de ter instrumentos, de ter argumentos julgados capazes de lhes auxiliar na elaboração das petições. Passado um determinado tempo, se tem claro, entretanto, que o que realmente importa no que diz respeito à jurisprudência é conhecer a jurisprudência que realmente está dominando o cenário dos tribunais. Se os tribunais podem decidir de forma diferente a respeito de um mesmo caso, é imprescindível conhecer em que perspectivas esses casos foram analisados, é imprescindível se conhecer a evolução da apreciação desses casos ao longo da história, é necessário se perceber como que as cortes superiores analisaram o caso até chegarem a um ponto culminante, ou seja, até chegarem no precedente. Hoje é muito importante se compreender a linha evolutiva da apreciação de um caso para que o advogado, o membro do Ministério Público e o juiz possam ter certa a ideia de qual é o pensamento judicial acerca de um determinado texto legal ou de um determinado caso. É como se o direito construído a partir de um caso fosse um romance escrito em capítulos. Os julgados nada mais são do que apreciações diversas em perspectivas diferentes acerca de um mesmo caso, mas devem ser compreendidos numa forma evolutiva, para se demonstrar exatamente qual é o entendimento que está prevalecendo ao longo da história e que está prevalecendo em determinado instante e qual é aquele que vai ser definido ou já foi definido pela Corte Suprema. É nesse sentido, então, que a editora da Revista dos Tribunais apresenta a jurisprudência, tratando dos precedentes jurisprudenciais. A preocupação aqui não é apresentar ao advogado e aos operadores do direito uma série de julgados a respeito de um mesmo tema. A preocupação aqui é demonstrar a linha evolutiva da apreciação de um determinado caso. É demonstrar as perspectivas a partir das quais um determinado caso foi enfocado e analisado. É demonstrar de forma clara qual é o entendimento do Poder Judiciário enquanto instituição acerca de um caso. E não simplesmente apresentar uma visão fragmentada ou parcial a respeito de um caso, tomando-se em consideração, por exemplo, o julgado de um determinado tribunal estadual. Isso importava antigamente, quando não se tomava em consideração a necessidade de se explicitar o entendimento do Poder Judiciário, ou seja, o entendimento que os tribunais de justiça e regionais federais forjaram a respeito do caso e o entendimento que foi desenvolvido pela Corte Suprema e, afinal, definido.